Ei, pessoal, hoje são janeiro 17. Ontem eu postei um vídeo sobre a minha indignação com o senhor ministro Alexandre de Moraes por ter liberado, transferido, inclusive, a papudinha para o senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível. Mas vejam vocês, principalmente vocês que são do PL, porque esse vídeo não é contra o PL, não é contra vocês que estão na oposição. Esse vídeo é contra esse sistema judiciário do Brasil, que é encabeçado pelo senhor Alexandre de Moraes, que eles fazem a parte deles, correto. Mas o desenvolvimento da situação, o andamento da situação após um julgamento, nós brasileiros estamos cansados de ver isso. É tanto que as pessoas falam pizza, né? Terminou em pizza. Então, e mais uma vez ocorreu isso. Porque vejam vocês o dinheirão que o governo gastou pela sua máquina pública ali nesse julgamento. É muita coisa, gente. É auxiliar, de auxiliar, de auxiliar, de auxiliar, para vocês verem aquela imagem que vocês estão vendo do julgamento, certo? E é um processo muito, muito oneroso para o governo, certo? E no final só se emite a ordem de prisão com um determinado tempo, como foi feito, mas já vem, em questão de dias já tinha o corpo de advogados já falando que ia conseguir abaixar para 2 anos. Quer dizer, como que você cria um filho perto de uma situação dessa? Não é? Como é que você pode mostrar para os seus filhos? Olha, gente, o Brasil está tão ruim, tá vendo? É roubalheira para todo lado, é corrupção para todo lado, mas vejam como é que eles atuam com a pessoa quando ela está errada. Eles vão para a cadeia, vai para a cadeia o julgamento. As crianças acompanham, as crianças entram no clima da família, também começam a votar, começam a acreditar que tudo vai terminar bem. E quando termina bem, essas próprias criancinhas já vão ler na mídia, que a mídia é livre para todo mundo, que já tem gente, advogados, que já estão atuando para abaixar a pena para 2 anos. Os advogados estão errados? Não, de maneira alguma. Isso é uma ignorância muito grande quem pensa assim. Pelo seguinte, o advogado é um profissional da justiça. Ele é um profissional, certo? Ele atua tanto para poder abaixar uma pena, vamos dizer assim, como também para construir muitas outras situações de benefício para coibir um problema, uma corrupção, né, situações ruins dentro da sociedade. Então, eles estão fazendo a parte deles. Não é? A mesma coisa o médico, por exemplo, vou dar um exemplo. O médico, você vai julgar um médico como uma pessoa errada, porque o médico atendeu um paciente no pronto-socorro que já chegou cercado de policiais, e houve tiroteio, e o paciente matou vários policiais, matou muita gente, é um criminoso que era super procurado, e o médico não vai atender? Não, ele vai atender muito bem. É a profissão dele. E não, ele não pode ser julgado como um médico ruim porque fez um tratamento na pessoa que a sociedade queria ver para baixo. Não é? Chegou ali como se fosse o maior marginal do mundo, super perigoso. Não, ele vai exercer o serviço clínico dele. Ele está mais do que correto. Não é? Mas a mesma coisa lá no nosso judiciário. Agora não é nem do advogado e nem do corpo clínico, do médico que eu estou querendo comparar, mas é o nosso judiciário. Se fez tanto teatro com esse julgamento, certo? Mas muito mesmo. Induziu isso nas mentes das crianças, que aquilo ali era a solução, é assim que se faz, certo? E no final, papudinha. O senhor Jair Bolsonaro vai para papudinha. Pode ser o senhor Jair Bolsonaro, pode ser quem for. Depois de um processo desse, que deveria ficar numa cela da Polícia Federal, ou mesmo no presídio da Papuda, que conseguiu ir para Papudinha, não. Aí virou brincadeira. Isso aí é palhaçada. Isso aí é uma palhaçada. O que adianta sentar, né, com toda a pose, né? Todo mundo vai de capa preta, como se diz, nós somos os top. Mas depois, simplesmente, se abre, entrega de bandeja
o elemento que estava em julgamento, no caso agora o senhor Jair Bolsonaro, para os benefícios. Pensa bem, prisão, do lado, a verdadeira prisão. Na dele, 5 refeições por dia, os pobres coitados do outro lado, questão de parede e meia, né? Passam com pão morfado. E a maioria ali não deveria nem estar preso, porque não tem dinheiro para pagar um advogado, e o sistema judiciário do Estado não está conseguindo cobrir. Se morre 2, 3 presidiários nos presídios brasileiros todo mês, em todos, todo mês, gente. Isso é uma calamidade, porque você pega essa calamidade, esse absurdo social, e compara com quem está agora lá na Papudinha, com toda a regalia, não é mesmo? Eu sinceramente, olha, o PL, eu vi vídeos do pessoal do PL protestando, eu vi vídeos já do pessoal que escreve a favor do PT também, achando bonito porque foi preso, agora ele foi preso. Mas olha, por trás disso tudo, gente, por trás disso tudo, a gente tem que entender que nós estamos perdidinhos, porque se o nosso judiciário tem que ser sério. Eu não estou querendo crucificar agora o senhor ministro Alexandre de Moraes e todos os seus membros que trabalham junto. Não, por favor, não é isso. Isso vem lá da época do Sarney, gente. Eu tenho 67 anos, certo? De maneira alguma, não é para ninguém revoltar contra ele, é o sistema que está errado, completamente errado, certo? Vocês estão achando que o senhor, igual eu falei aqui no início, que eu estou indignado com o senhor ministro Alexandre de Moraes, por ele ter dado esse privilégio agora para o senhor Jair Bolsonaro, certo? Que ele vai dizer que é pela lei, obedecendo a lei aqui, outra ali, sistemas de consulta dos advogados de defesa, que ele agiu assim. Então está tudo certo. Mas esse sistema não está certo, compreendeu? Porque isso não coíbe a realidade, certo? Se faz um processo gigante, se gasta um dinheirão, mas no final o ponto pontual é uma lástima. O que adianta uma condenação que a gente já sabe que não vai descer o rio junto com a água, correto? Então, gente, isso, na minha opinião, engrandeceu todos os maus elementos que nós temos dentro da política, seja no PT, seja no PL, seja o partido que for, porque está infestado, certo? Engrandeceu demais os maus elementos que nós temos no nosso campo, no nosso chão de trabalho, no chão de fábrica, que é os nossos empresários, porque nós temos muito empresário corrupto, certo? Que são eles que fazem as emendas, tentam fazer emendas, pagam lobismo na Casa Brasília. Isso engrandeceu, ué, porque ficou provado que no Brasil o errado é o certo. Concorda? Então, e como eu disse, isso vem lá de Sarney. Por isso que eu não quero condenar esse corpo de jurados agora, porque isso vem lá de Sarney. Olha, vocês que são jovens, principalmente vocês que colocam muitos vídeos no YouTube, a maioria são pessoas jovens, jovens que eu digo 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, até 40 e poucos anos, isso para mim são pessoas muito jovens. Muito bem, vocês não viram o que ocorreu no Sarney. Um oceano de corrupção, certo? Vocês veem o presidente Lula, outras pessoas no mesmo nível do presidente Lula, na mesma idade, ficarem olhando para trás? Não, não olham. Por quê? Porque eles andaram e foram dinamitando todas as bombas, todas as pontes, foram colocando bombas em todas as pontes para trás, para eles não olharem para trás, porque para trás é um mar, é um oceano de corrupção, de coisas erradas, entendeu? Então, vem sempre trazendo o governo para frente, como se tudo fosse um novo dia, não é? E o que ficou para trás, muita gente já faleceu. Muito, mas muito chefe de Estado faleceu, muito político faleceu, muito empresário faleceu.
e ó, se morreu, tudo ficou esquecido. Muita gente foi embora do Brasil, carregando fortuna de dinheiro governamental, certo? Vocês vão ver aí que sempre tem político aí carregando com carro cheio de dinheiro, casa cheia de dinheiro. Pois é, muito mesmo, certo? E a mesma coisa foi após o Sarney, os próximos governos, todos. É por isso que no Brasil, gente, governo após governo, pegando lá do Sarney, não é que os militares eram santos, não, que os militares fizeram horrores, certo? Horrores em corrupção também, certo? Um dos pontos dos policiais que eu talvez eu não vou ver em vida ser corrigido é esse problema de grileiros que existe no Brasil, principalmente lá para o lado do Pará, certo? Porque no Nordeste tem muitos esses problemas. Famílias de coronéis, né? Militares, graduados, que assumiam regiões. E o povo, humilde demais da conta, obedecia. Achava que aquilo ali era o senhorzinho, né, da parada. E com o passar de décadas e décadas e décadas, a família assume o patrimônio que é do governo. Isso chama grileiros. E quando não consegue assumir, ninguém consegue legalizar também, porque a família se sente dona daquela região, é região, e controla a política e vai só se passando, porque quanto mais se passa, mais fica esquecido e fica mais fácil depois de uma família assumir. Igual existe aí no Brasil, num momento pontual agora, esse problema de montanhas. Pouca gente sabe, mas você compra um sítio no Brasil, você compra uma fazenda no Brasil, tem uma montanha, é uma montanha de pedra, abra o olho. Abra o olho porque aquilo ali não te pertence, não. Você vai lá na prefeitura, às vezes não tem dados nenhum na prefeitura. Vai no estado para você ver como é que aquilo está registrado. Está registrado em nome de político, certo? É uma vagabundagem tremenda. O Brasil deveria ser investigado de ponta a ponta e existe 1 milhão de problemas. Mas voltando cá no senhor ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que todo esse blá, 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 essa confusãozinha toda desse julgamento, esses meses, foi tudo jogado fora, certo? Isso favoreceu demais o bandidismo. Porque como que um bandido agora, um bandido colarinho branco, ele não vai querer fazer errado, certo? Igual houve agora há pouco esse esquema do Banco Master. Como? Isso vai surgir demais da conta daqui para frente. Já existe muitos camuflados. Mas vai continuar. Isso que eu quero dizer. Vai continuar. Certo? Por quê? Sobre a droga. Vai continuar. Porque na hora de matar, mata quem é o pobre do coitado, passa fome, que fica entregando pacotinho lá nas calçadas, né? É papelinho ou pacotinho que chama? Eu não sei. Nas calçadas. Ou seja, aponta. Mas os gerenciadores mesmo, né, que faz todo o manage da situação, não são colocados na justiça. E se vierem, como eu disse agora, eles, os empresários colarinho branco, vão dizer assim, não vai dar em nada. Deixa rolar. Deixa quem é o atual ministro da Justiça? O seu Alexandre de Moraes, que seja ele, que seja o substituto, que seja o antepenúltimo, quem for, nunca vai dar em nada, nunca deu e nem vai dar em nada. Porque se nós ganhar 100 anos, a gente simplesmente vai para frente. Porque é por isso que eu fico com pena dos advogados, que os advogados são tratados como assim, são a solução para coibir um julgamento favorecendo um bandido. Mas não é, eles são profissionais. Mas esse pessoal já vai pegar o corpo de advogados para se defender e não vai dar em nada. Correto? Olha, o Brasil perdeu a vergonha. Infelizmente, com esse senhor agora, o ministro Alexandre de Moraes, é como se ele passasse um pincel de ouro em cima de toda a pouca vergonha que o país está. Entendeu? Porque eu lembro aí, a questão de 2 anos, me parece, um, um canalha político aí, um deputado canalha, teve capacidade de chegar no plenário e falar que ele tinha mais de 100 processos na justiça e que ele era o rei dos processos e que não ia dar em nada. Já pensou? Então, quer dizer, tá ruim, tá muito ruim. Porque se o governo da época
fosse um governo, me parece que era o seu Jair Bolsonaro, fosse um governo forte, mas poderia ser o Lula, porque ele também não atua, fosse um governo forte, ele iria falar, espera aí, o que houve no Congresso mesmo? Ah, o fulano de tal falou isso? Vamos pegar firme nele agora, ué. Porque é muita canalice, o cara tem coragem de vir dentro do plenário para falar uma coisa bárbara dessa, uma coisa anti-Brasil. Então ele é um criminoso de mão cheia, não é? E, em jaula. Não, não se toma esse tipo de providência, não se toma, certo? Infelizmente, gente, nós perdemos muito, viu? Eu lamento por 220 milhões de brasileiros. Lamento por todos vocês que são jovens. Vocês do PL que ficam fazendo vídeos, vocês não ganharam com isso. Não ganharam, porque o senhor Jair Bolsonaro foi para o presídio privilegiado. Não, gente, não se enganem, não se enganem. Continue fazendo o protesto de vocês, mas não vejam isso como uma coisa construtiva para o partido de vocês, que é a oposição, ou para toda a família de vocês, que vocês só é uma voz. Não ganharam, não. Certo? O pessoal que põe vídeos a favor do PT está passando vergonha. Na minha opinião, estão passando vergonha. Não ganharam nada com isso, entendeu? Todos nós perdemos. Eu que sou independente, eu perdi muito. Eu perdi muito porque praticamente é uma atitude que certificou como positiva a corrupção, não é? A enganação, não é? O privilégio. E quando essas coisas é dentro de um político, que é brindado, inclusive, é um absurdo esse negócio de brindagem política, o país inteiro perde. Porque os políticos é o nosso top, certo? O que um presidente falar, eu vou trabalhar para ajudar o presidente, certo? O que um presidente falar, eu vou tentar ajudar o presidente. Eu não vou ficar parado aqui só esperando um presidente de determinado partido fazer as coisas. Eu quero ajudar. Compreendem, gente? Igual agora, por exemplo, esse problema que houve com o presidente Lula, que um governo de determinado país, eu não posso ficar citando aqui o nome, porque está havendo muita pesquisa para retirar esse tipo de vídeo, mas um determinado governo fez taxas contra o Brasil. Eu não esperei ministro se pronunciar, eu não esperei a mídia se pronunciar, eu não esperei ninguém ter uma ideia para ajudar o governo, ou outros, inclusive muitos começaram a colocar vídeos como se o governo ia se afundar, achando bonito o país afundar. Teve filho do presidente inelegível que pulou igual cabritinho na calçada no outro país para poder exaltando que estava feliz que o Brasil ia se afundar, porque que ia fechar muitos sistemas produtivos do Brasil, igual o nosso. Pensam bem, fechar o nosso setor de aço no Brasil. Quem não conhece aquilo ali, milhões de trabalho, rapaz. É um absurdo que o rapaz fez isso, viu? Isso para mim é terrorismo, gente. Certo? Pois é, eu não esperei, eu corri, talvez com menos de 2 horas. Eu já tinha emitido uma mensagem eletrônica, vou designar o nome, porque senão posso ser pescado, mas eu fiz diretamente para o ministro Fernando Haddad, no Ministério da pasta dele, Fazenda, sugerindo atitudes que o nosso presidente Lula poderia começar a estudar para ele pronunciar diante do determinado da determinada administração fora do país, que ele poderia, para ajudá-lo a ter meios na comunicação dele, meios que ele poderia se basear para falar. Pois é, então eu estou ajudando. Isso é uma ajuda. Mas eu não sou PT. Não conheço. Não conheço o senhor Lula, não conheço o senhor Fernando Haddad, não conheço praticamente ninguém em política, mas eu vou ajudar. Se fosse o senhor Jair Bolsonaro, também eu iria ajudar. Se ele estivesse nessa situação, eu mandaria uma mensagem eletrônica para o departamento
do ministério dele, da Fazenda, porque era o ministério que estava se destacando, no caso agora do Fernando Haddad, e no dele, o que estivesse destacando, eu ia procurar me comunicar, porque eu saberia que eu teria certeza que eu seria lido, e poderia ajudá-lo numa tramitação de adquirir conhecimentos para poder ir para o debate. Então isso aqui é importante, gente, a gente ajudar. Mas agora vem nós somos da rua, certo? Eu sou da calçada, mas e eu quero o melhor para o país. Mas eu quero também que a justiça brasileira trabalhe para combater o bandidismo, a corrupção. E eu quero que seja sério esse combate. Essa palavra blindado, isso não existe para mim. Blindagem política, isso é uma coisa que tem que acabar no Brasil para nós podermos ir para frente. Porque, além da a blindagem, ela foi toda, né, toda apoiada pelo final desse processo de julgamento. Porque, por que esse senhor Jair Bolsonaro pôde ir para Papudinha? Não, sinceramente, só por causa da força de trabalho do corpo de defesa dele, dos advogados, que estão até de parabéns, que estão indo muito bem? Não, de maneira alguma. Tem blindagem nisso aí, gente. Tem história por trás disso, entendeu? Muita, muita história. Não é? Olha como é que a família cresce absurdamente em valores monetários, absurdamente. É muita coisa errada, certo? Sinceramente, eu fiquei muito decepcionado. Vocês me desculpem, porque eu já fiz um desabafo ontem, estou voltando a fazer, mas é que eu não dormi nada essa noite. Hoje é sábado, gente. Eu não dormi. Eu tô preocupado com vocês que são jovens. Eu estou preocupado com a minha filha. Porque a minha filha, uma hora eu vou. 67 anos, qualquer hora eu vou. Eu vou partir. Mas ela não. Ela vai ficar aqui com vocês, ela vai lutar, continuar lutando, administrando, levando à frente a vida. Certo? É um profissional, mas com esse Brasil blindado do jeito que está, com um criminoso indo para Papudinha, sinceramente, tudo de bom que eu estava vendo, achando que estava começando, o pontual agora a tomar uma direção correta, com esse corpo de jurados, encabeçados pelo senhor Alexandre de Moraes, mas não, para mim voltou lá nos anos 1985. Voltou lá, quando nós fizemos a transição do governo militar para o governo democrático, que o Sarney assumiu. O Sarney era o vice do presidente eleito Tancredo Neves, que não exerceu nem um dia, porque infelizmente ele ocorreu a doença e ele faleceu, e automaticamente o Sarney assumiu. Pois voltamos naquele período ali. Gente, se vocês gostaram desse comentário meu, eu vou procurar fazer uns outros comentários. Por favor, vocês deem um joinha, se inscrevam, comentem alguma coisa. É muito importante para o YouTube levar esse meu desabafo para frente, esse comentário para frente, o comentário de vocês, as pessoas vão ver também, que vai vir indexado a minha mensagem, ao meu áudio. Né? Então isso é muito importante para o Brasil, gente. Talvez vocês não estão vendo ainda vocês não estão com essa indignação ainda. Mas olha, eu já estou desde 85 que eu comecei a ver, procurar entender a democracia, e eu vi que é um mar de lama. Não que os militares eram perfeitos, de maneira alguma, mas nós temos que estudar muito para nós mudar isso, porque isso não está certo, não. Chega, eu não quero deixar esse mundo para minha filha, não. Está muito ruim. É só isso, gente. Um abraço, muito obrigado.